Olá, tudo bem? Bom, gente, eu sou o professor Charles Benigno, da Universidade Federal Rural da Amazônia, do curso de administração aqui do Campo de Paragominas. Sou administrador por formação, com especialização em controladoria, mestrado em administração, com foco em marketing, e um doutorado na Université Grenoble-Alpes em ciências da gestão. Eu vou falar para vocês agora, nessa aula de hoje, sobre as estratégias genéricas de Michael Porter. Porter é um autor bem conhecido na área de planejamento estratégico, na área de administração, porque o Porter, ele influenciou o estudo da estratégia, não só o estudo, como a prática da estratégia, em três elementos básicos, né? Três técnicas básicas, ou conhecimentos. O primeiro foi sobre as 5 forças competitivas. Eu vou falar não exatamente na ordem, tá bom? As 5 forças competitivas que ajudam a compreender a lucratividade do mercado, as forças que impactam no desempenho de uma empresa. O segundo conceito foi a análise SWOT, oportunidades e fraquezas, oportunidades e ameaças, forças e fraquezas. O terceiro elemento é a questão das estratégias genéricas. Na aula de hoje, eu vou falar justamente sobre as 3 estratégias genéricas de Porter. E, segundo essas estratégias genéricas, cada empresa, geralmente as empresas que mais têm sucesso, são as empresas que têm um melhor posicionamento estratégico, têm uma estratégia mais bem definida, e essas estratégias bem definidas, segundo Porter, estão divididas em 3 estratégias principais. Vamos agora, eu vou compartilhar com vocês a minha tela do computador e nós vamos passar a falar sobre esses elementos. Muito bem. O que são estratégias genéricas? As estratégias genéricas, gente, são justamente as estratégias que são ligadas às características da empresa em relação a capacidades, em relação ao foco de mercado, aquilo que ela quer entregar para o mercado em termos de proposta de valor, certo? Então, nós temos aí, no caso, eu vou falar sobre cada uma delas hoje, 3 estratégias genéricas. A primeira é a liderança em custos, a segunda é a diferenciação e a terceira é enfoque. Bom, vamos falar então sobre como se posicionam essas estratégias genéricas em relação ao setor de mercado, em relação, né, à vantagem estratégica. Então, nesse desenho aqui, nós vamos ver então o seguinte. Bom, nós temos aqui nesse quadrante a diferenciação, nesse à direita aqui a liderança por custos e embaixo a concentração por enfoque. Esses quadrantes são divididos entre o setor inteiro, ou o mercado como um todo, ou um segmento particular. Nessa linha aqui de cima, que seria o alvo estratégico, as empresas que buscam competir ou concorrer no setor como um todo, né, abordar o setor como um todo, elas podem optar pela diferenciação ou pela liderança em custo. No caso da diferenciação, ela tem como vantagem estratégica a característica única do produto percebido pelo cliente, né? Ou seja, o consumidor ele vai ver ali na diferenciação uma característica que os outros não têm, em termos de proposição de valor, né, de característica específica sobre ele. Por isso, ele é um produto que vai buscar se diferenciar em relação aos concorrentes. Na vantagem estratégica de liderança por custos, nós temos, então, como vantagem estratégica a questão dos custos básicos. Então, a proposta de valor para as empresas que abordam o setor inteiro na busca por liderança em custos é justamente oferecer menos pela mesma coisa ou menos por muito mais, ok? Muito bem. Já as empresas que buscam como alvo estratégico um segmento em particular, elas podem desenvolver, segundo as estratégias de Porter, né, segundo essas 3 estratégias genéricas,
a concentração ou enfoque, ou outros chamam isso de estratégia de nicho. Então, nós vamos ver agora, começar a falar sobre essas estratégias. Então, a estratégia de produzir mais barato, ou vender mais barato, a partir de um custo baixo, não exatamente quem produz, mas também quem compra, né, quem comercializa, compra um produto mais baixo e vende de mais baixo, que é o caso da Walmart, essas empresas que buscam essa questão do preço mais baixo que os concorrentes, elas buscam a liderança de custo, tá? Que é uma das estratégias genéricas. Então, o que ela busca? Justamente, aos olhos do consumidor, ser uma empresa que tem os custos mais baixos, oferece um valor mais baixo. Então, geralmente, essas empresas, elas trabalham muito com o consumidor que é um pouco mais sensível a preço e que também, geralmente, isso funciona muito bem em mercados em que não há grande diferenciação de produtos. Né? Por quê? Porque o cliente, ao ver, por exemplo, digamos assim, vamos pensar em supermercado. Né? De maneira geral, todos os supermercados oferecem um mix de produtos muito parecidos. Então, obviamente, o consumidor, ao ir a um supermercado que tenha produtos mais baixos, ela vai comprar os mesmos produtos do concorrente. Então, nós estamos falando de produtos que são até iguais em termos de oferta de produtos. Só que ela oferece uma proposta de valor, um custo menor, um preço menor. Vender mais caro ou valorizar o produto pode ser conseguido com o que a gente chama de diferenciação, que é você firmar perante o consumidor que a empresa, que o produto da empresa, ele custa um pouco mais, ele tem um valor maior. E aí, claro que a empresa ela precisa agregar algumas características para que essa diferenciação possa ser, digamos assim, compreendida por aquele cliente. E, finalmente, nós temos a estratégia de enfoque, que é outra da estratégia genérica, que é justamente ser especialista em alguma área, ou pode ser um cliente, ou oferecer um produto de nicho para um mercado muito mais específico, muito mais restrito. Então, vamos lá. A liderança de custos. Vamos dar um exemplo aqui de algumas empresas que buscam liderança por custo. Eu vou dar um exemplo também de uma outra empresa lá na frente, mas as empresas que buscam liderança de custos, elas precisam, justamente para funcionar essa estratégia, elas precisam ter custos de produção ou custos de aquisição da mercadoria mais baixos que os outros. E também a distribuição ela tem que ter um custo baixo para chegar, porque a distribuição tem um custo, né? Então ela precisa ter os custos mais baixos de compra, seja de matéria-prima, seja de produção, ou custos de compra de determinados produtos, quando nós falamos de produtos acabados, para que ela possa vender a um preço menor e, ao mesmo assim, ter rentabilidade. É muito importante entender que a estratégia de custos ela não busca necessariamente margens menores de lucro, não é exatamente isso. Às vezes a empresa ela pode ter margens de ganho, né, margens de lucro até maior que os concorrentes. E onde é que ela vai buscar isso? Ela vai buscar justamente em custos muito mais baixos. Ou ela pode manter uma rentabilidade até igual às outras empresas do setor. Ok? E aí ela se apropria desses custos mais baixos e transfere isso para o consumidor. A política de preço ela deve, então, ser mais baixa que os concorrentes e oferecer produtos também de uma qualidade aceitável. Porque não basta também ter custos menores se o consumidor não perceber que, ao pagar menos, ele também está levando alguma coisa que ele considere como, digamos assim, abordável, seja um produto que lhe convém. Então, nós temos aí como exemplos a Walmart, que ela já foi conhecida como a rede de varejo com os menores preços do mundo. A Walmart é uma grande rede de varejo, ela não está mais no Brasil. A estratégia de custo do Walmart no Brasil não funcionou, por isso que ela foi embora do país. Por quê? Bom, segundo os próprios líderes da Walmart, porque o Brasil tem um custo de distribuição, uma infraestrutura logística muito cara. Então, aquele modelo de eficiência logística, que é uma das bases do modelo de custos baixos da Walmart, não deu para funcionar no Brasil.
Ao mesmo tempo, também, o Brasil ele tem certos custos, devido à complexidade tributária, que impede que a empresa ela também consiga ter custos menores. Então, o sistema tributário legal do Brasil também representa um custo muito grande e ela não tem ali como se diferenciar em relação aos outros. Então, por isso que o Walmart acabou saindo do Brasil. Não conseguiu a estratégia de baixo custo do Walmart, não foi bem sucedida, devido a essas características. A EasyJet, que é uma companhia que a gente chama de low cost, que é uma companhia aérea de baixo custo, que oferece passagens aéreas a valores bastante atrativos. E ela faz isso trabalhando justamente em rotas com grande volume de passageiros, digamos assim, vamos pensando no caso do Brasil, é como se fosse, por exemplo, a rota Rio-São Paulo, que tem ali uma grande quantidade de voo, muita gente, dá para lotar um avião, dá para trabalhar com aviões menores, né? Com isso a empresa poderia, por exemplo, oferecer passagens mais baratas. Uma das coisas que a EasyJet faz para manter esses custos baixos é justamente isso que eu acabei de dizer. Ela trabalha principalmente em rotas de grande fluxo de passageiros, para que os aviões andem sempre lotados, o mais possível, né? Para que ela possa realmente ter um faturamento maior por voo, e ela trabalha com aeronaves padrões, aeronaves que têm um baixo custo de manutenção, padroniza também as aeronaves para ter um custo baixo de manutenção, também conseguir um preço melhor de aquisição dessas aeronaves, então ela busca o custo de operação mais baixo. Okay? E também outras características, como, por exemplo, os serviços a bordo. Né? Geralmente, quando você faz viagens menores, você também não precisa oferecer tanta coisa para o passageiro. Né? Então, isso tudo, talvez uma bolachinha, uma aguinha, uma coisa assim. Então, tudo isso faz com que a empresa também tenha, ou seja, um custo baixo. Ela te oferece uma passagem de avião mais barata, mas, em compensação, ela tem um serviço mais simples. A H&M, que é na área de confecções, lá na Europa, uma rede que oferece também, eu mesmo já comprei na H&M, que é uma rede de lojas de confecções que oferece, como se fosse a nossa C&A no Brasil, mas ela tem um preço atrativo, né? E a Buy and New, que é uma companhia de telefônica, também de baixo custo, ela oferece um valor bem baixo das suas tarifas. Mas como é que ela consegue fazer isso? A estratégia dela é, por exemplo, ela não tem loja. A Buy and New ela não tem loja. O atendimento todo dela é por meio de chat, por meio eletrônico, para facilitar, o e-mail. Então, ela te oferece um plano de telefonia mais baixo, um custo bem acessível, em compensação, ela não tem todo o custo de lojas, o custo de atendimento também é menor, porque ela só atende por meio de canais digitais, e ela também não tem a sua própria infraestrutura de antenas. Ela aloca essas antenas de outras empresas, né? Então fazendo com que ela também tenha um custo mais baixo. A liderança de custo também ela é fortemente dependente do que nós chamamos de efeito da experiência. O que significa? Existe a curva da experiência, o conceito significa o seguinte, que à medida que a empresa ela vai adquirindo mais experiência das suas próprias operações, os funcionários também, cada vez que são mais treinados, ela consegue reduzir os custos, ela aumenta a produtividade da sua mão de obra, dos seus processos. Então, ela consegue azeitar tudo muito direitinho. Inclusive, a liderança por custo, ela é uma estratégia em que os processos da empresa precisam ter um menor índice possível de falha. Então, as empresas que trabalham com essa estratégia, elas focam fortemente no processo interno. Por quê? Porque ela não pode ter desperdício. Os processos as coisas têm que andar rápido, as coisas têm que andar no tempo. Então, tudo isso faz com que a empresa reduza os seus custos de operação. Então, à medida que a empresa ela vai trabalhando com a sua experiência, ela vai produzindo mais, ela tem também ganhos de escala, ela vai fazendo com que a sua curva de experiência vá diminuindo, ou seja, ela vai aprendendo mais, ela vai tendo custos operacionais menores. Quais são as condições necessárias? Então, a primeira coisa é
o investimento e acesso ao capital necessário. As empresas de baixo custos, elas precisam investir fortemente no seu sistema produtivo, se no caso for uma empresa de produção, né, uma fábrica, uma indústria, para que ela possa ter uma escala e ela tenha uma capacidade de produção em larga escala para que ela possa reduzir o custo unitário dos seus produtos. Então, as empresas de liderança de custo, elas precisam ter volumes grandes para elas ganharem o que a gente chama de ganho em escala. Ela precisa também ter uma boa capacidade de engenharia de processo. Como eu falei agora há pouco, os procedimentos, os processos, os workflows da empresa, elas precisam funcionar muito bem. Então, a engenharia de processo, que cuida justamente disso, ela precisa trabalhar muito bem para que os seus processos produtivos, os seus processos de serviço, logísticos, sejam os menos custosos possíveis, funcionam com menor índice de erro do que os concorrentes. E precisa fazer um intenso acompanhamento na mão de obra. No caso, quando a gente fala intenso acompanhamento, é para evitar retrabalho, para aumentar a produtividade e para o treinamento dessa mão de obra, justamente para melhorar a curva de experiência. E os produtos fabricados precisam ser fabricados também de uma forma simples. Essas empresas, normalmente, elas trabalham elas buscam os produtos que sejam simples no processo fabril. Olha o caso do exemplo, vamos buscar o exemplo do caso do Henry Ford. O que o Ford fazia? Eu acho que o modelo Ford foi um dos ícones dos produtos fabricados para serem baratos. O Ford, o modelo T da Ford, ele foi um produto que revolucionou a questão dos preços dos carros do sistema produtivo. Então, uma das coisas que o Ford fez foi padronizar os processos, padronizar as ferramentas, padronizar as peças. O Ford até tinha uma frase icônica em que ele dizia assim: você pode comprar o modelo T de qualquer cor desde que seja preto. Vou repetir. Você pode comprar um modelo T de qualquer cor desde que seja preto. Por quê? Porque todos os modelos T eram pretos. E por que eles eram pretos? Porque o Ford ele usava a fuligem das chaminés, na época, né, das casas, para fazer pigmentação de tinta. Então, era uma tinta de baixo custo. Então, se ele fosse fabricar com uma outra cor, o custo dele seria maior. Então, se ele oferecesse carros de diversas cores, como a gente encontra hoje, ele teria aí custos maiores de produção, porque a tinta preta ela tinha ali uma matéria-prima amplamente disponível, e naquela época não tinha o que fazer com fuligem, né? Era resíduo, né? Então, ele comprava a um preço muito baixo. Precisa ter um sistema de distribuição de custos baixos também, né? Para que você tenha esse custo da distribuição, ele tenha o menor impacto possível na venda do produto. Então, a questão do efeito da curva de experiência, como nós falamos antes, é que o custo unitário de um produto ele vai decrescer, então, de uma forma constante, cada vez que a produção acumulada desse produto vai dobrando. Então, cada vez que você aumenta a escala, você aumenta a produção, ela vai dobrando, você vai tendo uma queda do custo. Por que isso? Pela diluição dos custos fixos, né? Ou seja, os custos fixos da empresa, eles não crescem de acordo com a produção, né? Então, à medida que você vai aumentando a produção, o custo unitário desse custo fixo no custo unitário do produto, ele vai caindo, certo? Então, imagine só que você tenha, vamos dar um exemplo para vocês, o preço do aluguel de uma fábrica. Uma fábrica, digamos que tenha um preço de aluguel de 50 mil reais, os galpões da fábrica. A fábrica produz 100 mil unidades daquele produto. Se a fábrica, o fabricante, aumenta para 200 mil unidades, ele vai passar a dividir os 50 mil por 200 mil unidades. Quando ele tem 100 mil, ele divide os 50 mil por 100 mil, quando ele tem 100 mil unidades. Então, se ele fabrica o dobro, o custo unitário do aluguel na composição do custo do produto vai reduzir pela metade. Então, como é que funciona esse círculo virtuoso da estratégia de custo? Primeira coisa é o seguinte:
você vai ter, à medida que você aumenta a experiência da empresa, ela vai reduzindo isso, a experiência traz processos mais afinados, compra de matéria-prima também, a empresa ela vai aprendendo as melhores fontes, melhores fornecedores de matéria-prima, como melhorar os procedimentos, ela vai desenvolvendo custos mais baixos. Esses custos mais baixos levam a preços mais baixos, que levam a uma margem mais larga, ou seja, a empresa, ela, além dela abordar um aumento da escala, ela também pode melhorar a sua margem de contribuição, né? a sua lucratividade. Ao mesmo tempo, essa empresa precisa fazer uma comunicação de massa, porque lembra que nós falamos lá, o alvo estratégico, geralmente essas empresas elas buscam o mercado como um todo, a grande parte do mercado. Por quê? Porque é ali que está o volume de produção, ali, o volume de vendas. E aí ela procura fazer ao mesmo tempo uma distribuição intensiva, e muitas dessas empresas também partem para a internacionalização. Para quê? Para elas terem escalas, né? Elas terem um volume, um sistema de distribuição internacional, e com essa grande escala elas vão conseguir cada vez mais melhoras nos seus custos e nessa competitividade. Então, quais são os riscos da liderança por custos? Primeira coisa, a questão da mudança tecnológica, que pode anular o investimento ou aprendizagem anterior. Existe um exemplo disso quando o Andrew Carnegie foi o rei do aço no início do século passado, a indústria siderúrgica, e na ocasião ele tinha construído uma siderúrgica novinha em folha, não tinha nem entrado em operação. Nesse intervalo de que ele construiu aquela nova siderúrgica com a tecnologia que tinha disponível na ocasião, e até ele colocar a siderúrgica para funcionar, alguém inventou um processo siderúrgico melhor, com um custo muito mais baixo. O processo siderúrgico totalmente diferente. Ele tinha investido muito dinheiro naquilo ali. De repente, ele mandou quebrar a empresa, o processo produtivo mudou todinho e ele... caiu aqui o fone. De repente, ele construiu a siderúrgica toda baseada naquele novo modelo tecnológico. E alguém chegou e perguntou para ele, mas André, tu gastaste uma fortuna com essa siderúrgica, você poderia botar ela para produzir, por que você está fazendo isso? Você poderia produzir assim mesmo, porque ela já se tornou obsoleta. Alguém vai produzir com custo mais baixo que eu com essa nova tecnologia. Então não adianta nada eu manter essa empresa, ela já não serve mais para nada com essa tecnologia utilizada. Então, muitas vezes, novas tecnologias que surgem, elas mudam completamente o paradigma de custos da indústria naquele momento. Então, isso faz com que a tecnologia se torne obsoleta e aquela vantagem de custo daquela empresa se torne também obsoleta. É importante frisar uma coisa, gente, que é o seguinte, isso é muito mais perigoso quando aquela nova tecnologia que transforma aquela base de custos ali, desculpem, celular de vez em quando está funcionando, tudo bem, vamos lá. Principalmente quando essa nova tecnologia surge, se ela for uma tecnologia patenteável, ou seja, ninguém pode copiar e utilizar, e aí realmente o risco da empresa vir até a falência é muito grande. Principalmente, como eu disse, se for uma tecnologia patenteável. Por quê? Porque não tem o que você fazer. A não ser que você invente uma outra tecnologia que não seja uma imitação, desenvolva, que consiga baixar os seus custos também, você vai... aquele concorrente ele vai ter uma vantagem competitiva forte em relação a você. Então, o problema da liderança por custo é isso. É sempre um risco. Aí, claro, cada empresa tem que avaliar até que ponto a tecnologia de produção daquele produto, daquilo, ela é uma coisa sujeita a uma mudança a qualquer momento, ok? Vamos dar um exemplo para vocês, o caso da Polaroid. A Polaroid teve, durante muitos anos, a patente da fotografia instantânea.
E a Polaroid deixou, o seu produto se tornou obsoleto com a fotografia digital. Então, isso mudou completamente o paradigma do que seja um produto fotografia, né? Aprendizagem também de baixo custo por novos concorrentes ou por seguidores. A estratégia de baixo custo também ela tem uma desvantagem que ela não é de todo difícil de ser copiada. Tá? No sentido de cópia, não. Claro que exige uma competência muito grande, mas ela, diferentemente de algumas outras estratégias, como, por exemplo, a diferenciação, em que você pode criar uma diferenciação que realmente é difícil de alguém copiar aquela sua diferenciação, aquele foco, a aprendizagem de baixo custo, ela é, no meu ponto de vista, uma estratégia mais facilmente copiável, dependendo, claro, de cada empresa. Às vezes a empresa ela é tão boa naquilo, em termos de perseguir aquela estratégia, em que os concorrentes eles não conseguem imitar com facilidade. Tá? Então, de repente, o seu concorrente, naquele momento que você desenvolveu liderança por custos, o seu modelo ele funcionava muito bem. Mas, como nós estamos dentro de um ambiente competitivo, você pode, um outro concorrente pode vir e desenvolver um modelo melhor até do que o seu, até mais eficiente do que o seu. Ok? A incapacidade de enxergar a mudança necessária no produto ou no marketing em virtude da atenção excessiva nos custos, né? Uma miopia. Às vezes as empresas elas perseguem tanto o custo que elas não percebem que o produto está mudando e que o marketing também está mudando a forma, até mesmo a forma de distribuição, a forma de comunicação. Eu vou pegar aqui 2 exemplos, que é o caso da Ford. A Ford foi uma empresa que perseguiu muitos custos, e esqueceu o quê? Ela esqueceu ela esqueceu um pouco até de analisar o mercado. Tanto que os produtos dela foram se tornando, do ponto de vista de design, de proposta, defasados, né? Os carros foram se tornando defasados. Isso foi fatal para a Ford em termos de perda de mercado. Ela errou várias vezes na estratégia de lançamento de produto, justamente porque em algum momento a empresa pode achar que o custo, ter um custo baixo pode ser mais importante do que exatamente ter um produto do ponto de vista do consumidor, do mercado, bastante atrativo. O Walmart também, muito embora o Walmart ainda seja uma grande empresa, mas ninguém pode negar, por exemplo, do sucesso da Amazon. O Walmart ele se concentrou tanto em custos, que simplesmente esqueceu do poder do e-commerce, dos novos modelos de varejo baseados no e-commerce. Essa foi a grande vantagem competitiva da Amazon. Uma das coisas que a Amazon se tornou bastante competitiva foi na questão do uso da tecnologia, não só tecnologia de distribuição, mas também, inclusive, da tecnologia de data mining, né, de tratamento de dados, de business intelligence. Então, ou seja, é uma empresa que usou a tecnologia para compreender fortemente, influenciar fortemente no comportamento do consumidor, no caso do varejo, e transformar também a sua empresa, além de uma empresa de varejo, de e-commerce, também num grande marketplace. Isso foi também uma grande mudança aí no varejo. As empresas deixaram de vender só os produtos que elas comercializam, que elas compram e revendem, mas transformar também a própria empresa ser um grande intermediador de produtos, é o que a gente chama de marketplace. Então, isso foi uma grande transformação no modelo de negócio do varejo, e o Walmart ficou atrás nisso. Aí a Amazon hoje se transformou numa das maiores no mundo, até inclusive maior do que a Walmart. E hoje o Walmart está correndo atrás nesse sentido, mas ainda não conseguiu se equiparar à Amazon nessa eficiência do uso da tecnologia. Vamos dar um exemplo aqui de empresas no mercado, isso aqui é o mercado europeu, de empresas da área de telecom, dando outros exemplos, do posicionamento do mercado como um todo, né, mais empresas de posicionamento normal,
e de empresas que buscam aqui, ó, desse lado aqui, do meu lado direito da tela, as empresas, os play na área de telecom que buscam um custo baixo. Então, nós temos aqui a Orange, a SFR, isso aqui são empresas francesas, né, também tem na Europa inteira, a Free e a Bouygues Telecom. Essas empresas aqui são como no Brasil, nós temos aqui a Orange, é como se fosse a Vivo brasileira. Né? Posso dizer que a Free é como se fosse a TIM, e aqui a SFR é como se fosse a Claro. Assim, eu falo assim em termos até de imagem de mercado. E a Bouygues Telecom, mais ou menos ali está com uma outra entre a SFR e a Free aqui. Ela não tem um posicionamento tão diferenciado como a Orange. A Orange já é um posicionamento de uma empresa que busca, né, um posicionamento de maior qualidade como operadora de telefonia, uma qualidade maior de dados, etc. E aí que nós temos os players de busca de baixo custo, né? O Chant Telecom, a NRJ Mobile, né? A La Poste Mobile, que é a La Poste é os Correios, que os Correios também franceses vendem, também linha de celular, tá? Você compra até telefone dentro da loja do Correio. E a Red, que é um braço da SFR, mas um braço de baixo custo. Entendeu? Então, é uma empresa a SFR ela lançou essa empresa para concorrer na linha de empresa de baixo custo. Aqui nós temos no Brasil o caso de uma empresa no setor de fast food que busca também um preço baixo, que é o Habib's, né? Você vai lá no Habib's, você vê que ela tem um preço bastante convidativos e ela trabalha muito isso no marketing, como nós estamos vendo aqui na tela. Você vai ver que eles trabalham muito essa questão do marketing do preço baixo, né? Aqui é outra propaganda, pequeníssimos preços do Habib. Então, é uma empresa que busca realmente vender o seu fast food do preço baixo. Vamos lá agora, gente. Espero que vocês tenham entendido. Vamos agora para a estratégia de diferenciação. Bom, a diferenciação ela é até fácil de ser entendida porque a gente conhece bastantes empresas, né, que são diferenciadas, que agregam certo status para quem detém os seus produtos, ou que também transmite uma ideia de um produto completamente fora da curva, né, em termos de, ou seja, pode ser de aparência, pode ser de design, pode ser de desempenho, e pode ser, inclusive, de conceito. Então, vamos lá. O que essas empresas elas podem se diferenciar? Elas podem se diferenciar numa performance superior, né? Aqui nós temos no caso da Apple, os computadores da Apple, o sistema operacional da Apple. Eu me lembro que, quando eu dava aula para o curso de propaganda, todos os computadores, né, do pessoal que trabalhava com design gráfico, edição de vídeo, essas coisas, era tudo Macintosh. E uma vez eu perguntei, poxa, por que vocês trabalham só com Macintosh? Não, porque não tem sistema operacional ou plataforma melhor para trabalhar com edição de vídeo e design gráfico do que o Macintosh. Então, todas as escolas de propaganda nos laboratórios usavam essa plataforma. E eu acho que ainda hoje, né, o Windows ainda não conseguiu superar a plataforma Macintosh, a Apple, nesse sentido. Então, você pode realmente ter uma performance superior, no caso aqui, numa esfera muito importante para o cliente, pode ser serviço, qualidade, design, tecnologia, considerando o mercado como um todo. Ou você pode também ter um resultado superior cobrando um preço premium, né? Um custo equivalente. Olha o caso da Harley Davidson aqui, as motos da Harley Davidson, né, que são motos diferenciadas, com custo mais alto. Inclusive agora, recentemente, a Harley Davidson ela tinha umas motos que não eram baratas, mas elas tinham alguns modelos mais baratos, como é o caso da Sport T883, a linha Sport, que era uma moto de 40 mil. Depois, com a pandemia, foi para quase 50, mas o preço original antes da pandemia o preço mais baixo da Harley era 40 mil. E eu não posso dizer que isso é um preço baixo. Mas a Harley, ela mudou a sua estratégia e ela procurou, agora, com o novo presidente da empresa, ela resolveu se concentrar muito mais na diferenciação de modelos prêmios. Então, ela abandonou os produtos na faixa de 40 e poucos mil, que era a linha Sport, e focou nos produtos, nas motos mais caras, e aumentou até, os preços subiram bastante,
E para quê? Para se transformar cada vez mais numa marca diferenciada, num produto singular do ponto de vista, né, até aquisitivo. O preço também, gente, o preço ele também é uma forma de segmentação, uma forma de você criar uma espécie de percepção de um produto diferenciado para poucos, né? Então, hoje as motos da Harley Davidson começam na faixa de 70 mil, 80 mil reais. Então, já não eram motos baratas, agora são muito mais caras. E nós temos aqui o Circo de Soleil. Eu, quando era criança, vocês também devem ter visto que o circo era tudo igual, né? Ele só se diferenciava, às vezes, pelo tamanho e pela aparência. Mas era quase tudo igual. Alguém dizia para você, olha, circo na cidade, você já esperava mais ou menos, sabia mais ou menos o que esperava encontrar. O que fazia um circo ser melhor que o outro era realmente o tamanho, né, a aparência, né, etc. Mas as brincadeiras, as atrações não eram muito diferentes. E aí veio o Cirque du Soleil, que construiu espetáculos grandiosos, né, lindos, cheios de cores, cheios de luzes, com uma produção assim magnífica, e você vendo aquelas pessoas fazendo coisas que você não imaginava que alguém faria. Então, o Cirque du Soleil transformou o circo num espetáculo fenomenal. Né? Eu acho que foi a diferença do cinema mudo, preto e branco, para hoje o cinema digital, com alto nível de tecnologia, aplicado, claro, no segmento de cinema, no segmento, aliás, de circo. Só que, claro que, obviamente, a entrada do Cirque du Soleil para você ir assistir um espetáculo é alguma coisa muito cara, né? Um valor muito alto, considerando um circo normal. Mas o espetáculo vale a pena, porque é algo muito maior em termos de produção, em termos de aparência, em termos dos espetáculos que você vai ver, do que um circo comum. Quase praticamente é como se nem fosse a mesma coisa, de tão diferenciado que é um espetáculo do Cirque du Soleil. Então, virou referência, inclusive, em eficiência da produção dos seus espetáculos. Então, mas quais são as características, capacidades necessárias para quem vai buscar a diferenciação? Então, primeiro, uma grande habilidade em marketing, para você convencer o teu cliente que aquele produto é diferenciado. Então, isso aí, alguns produtos, eles não mudaram muito para se tornar diferenciados, mas por meio de estratégias de marketing, você conseguiu transformar em produtos diferenciados. Um exemplo disso é, por exemplo, a Grandene. A Grandene, com aquelas sandálias, né, de plástico, que era um produto muito banal, de repente a empresa fez um reposicionamento de marca e transformou aquelas calças sandálias plásticas num produto diferenciado, de moda. Outro caso também, que infelizmente não dá tempo da gente abordar aqui, mas eu tenho um case só sobre isso, uma apresentação inteira só sobre isso, é a Havaianas. As sandálias Havaianas eram sandálias de pessoas simples, né, de pobre, baratas, né, para as pessoas que usavam em casa, etc. Ninguém ia ao shopping de Havaiana, ninguém ia para a faculdade de Havaiana. Hoje, a Havaiana é um produto diferenciado no mundo inteiro. Para isso, ela mudou completamente a abordagem de marketing, usando, inclusive, atores e atrizes para fazer propaganda. Chegou a dar um kit de sandálias para os concorrentes ao Oscar, em Hollywood. Chegou a fazer sandálias folheadas a ouro. Então, a empresa, ela, por meio de uma estratégia de marketing, claro, os produtos também mudaram a sua aparência, ela transformou a sandália havaiana num produto diferenciado. E aí ela usou também, como outra estratégia de marketing, a distribuição, passando a contar com lojas exclusivas, franquias. Existe uma loja da Havaiana no Champs-Élysées, a principal avenida de Paris, uma avenida justamente de produtos de elite, né, das grandes marcas, porque ali está a vitrine da moda no mundo, e isso traz ali uma agregação de valor muito, muito grande para a Havaiana. A boa engenharia de capacidade de produto. Para quê? Para transformar a aparência do produto, para transformar a qualidade do produto, para transformar as características desse produto para que ele possa efetivamente ser um produto diferenciado.
E, claro, uma elevada capacidade criativa, né? Por exemplo, o caso da Apple, né? O design foi criativo. O caso da Havaiana, os modelos, as cores, as linhas, muita criatividade no desenvolvimento dos seus produtos. E uma grande capacidade de pesquisa e desenvolvimento, P&D, porque, claro que, por exemplo, a Apple ela sempre está inovando muito nos seus produtos, trazendo produtos e lançando produtos novos, funcionalidades novas, e isso é necessário pesquisa e desenvolvimento. Por isso também que essas empresas não podem, elas precisam ter altas margens de lucro, porque empresas que buscam a diferenciação, elas precisam investir mais em coisas que outras empresas não investem, como, por exemplo, a questão da criatividade e a questão do pesquisa e desenvolvimento. Então, elas precisam sempre estar na fronteira ali do desenvolvimento das tecnologias, das tendências, dos conceitos, para que o produto continue a ser diferenciado. Por quê? Porque muitas empresas que buscam diferenciação, elas também são empresas muito copiadas, né? Então, todo o tempo existe também empresas que elas usam como estratégia o que a gente chama de a estratégia do seguidor. São empresas que esperam o líder inventar coisas novas, trazer coisas novas. Teve todo um custo de desenvolvimento e ele só faz copiar. Funciona? Funciona. Funciona porque ele não teve todo o custo. Claro que existem riscos para essa estratégia, que é, por exemplo, de repente, o camarada desenvolver uma nova tecnologia, dependendo do segmento, que seja patenteável, e claro que aí ele não vai ter condições de seguir, ele vai ter condições de copiar. Então, ela também tem os seus riscos também. Ok? A questão de reputação de líder em qualidade ou tecnologia, elas precisam desenvolver isso para se diferenciar. Tradição no setor ou a combinação de habilidades oriundas de outros setores, né? Então, são empresas que também têm que combinar habilidades, muitas vezes, que vêm de outros setores que sejam ali, que possam ser integrados para que a empresa ela se diferencie. E alta cooperação nos canais de venda. O que significa isso? Todo produto diferenciado ele precisa ter uma distribuição também diferenciada, né? Por exemplo, se você for numa loja da Apple, você vai ver uma proposta, você vai ver que a loja ela traz uma diferenciação, a aparência da loja, né? Os locais onde essas lojas estão, eles precisam ser bem escolhidos para que agregue valor e continue a passar para o consumidor que são produtos diferenciados. A Havaianas, como eu falei agora há pouco, também. A Havaiana passou a desenvolver um modelo de lojas e nos locais onde a empresa não tem loja, que não são lojas, são distribuídos, por exemplo, pelo varejo normal, ela procura desenvolver, por exemplo, um stand, um mostrador diferente para que ela se diferencie das sandálias normais. Por isso que elas também podem desenvolver ferramentas de merchandising para varejo, empresas que, por exemplo, distribuem outros canais, que não sejam canais próprios, para que o produto, no ponto de venda, ele tenha uma exposição diferenciada. Isso possa agregar valor, porque se ele for colocado junto com os outros produtos, ele perde aquela capacidade ali de dizer, eu sou diferente, eu sou melhor, eu sou um produto que você deve pagar mais por ele. Muito bem. Então, aqui nós vamos mostrar aqui, fazer um esquema, mostrando para você as estratégias de custos mais baixos e as estratégias de diferenciação. Então, aqui na parte de cima, vocês vão ver que quem busca uma diferenciação, ela vai buscar um preço elevado, maior. Os custos normalmente vão ser maiores, mas ela vai ter, a lucratividade dela é oriunda de um preço muito superior aos custos. Por exemplo, a Apple é uma empresa extremamente lucrativa, ganha muito dinheiro. Então, mas por quê? Porque o preço dela é muito superior aos custos. Ela não tem os custos tão baixos quanto as empresas de produtos mais baratos, não dá, né? Não existe, também ninguém faz milagre. Mas os custos dela são um pouco mais altos e os preços são muito mais altos. Então, ela acaba tendo uma lucratividade muito maior. Então, ela tem aqui o preço muito superior aos concorrentes, né? E a margem de lucro aqui. Já uma empresa que busca o custo mais baixo, ela precisa ter um custo bem mais baixo, custo muito mais baixo que os concorrentes, olha só, muito mais baixo,
e um preço um pouco mais baixo. Então, como ela tem um custo muito mais baixo, mas o preço não é tão mais baixo assim, mas é mais baixo, ela não precisa ela não precisa vender o produto muito, muito, muito barato. Ela precisa só ter um preço mais baixo que a média dos concorrentes, para ela ser considerada uma empresa de referência em preço. Então, mas ela vai ter que ter uma estratégia de custo muito mais baixa. Por quê? Mesmo ela cobrando menos, aqui, olha, o preço dela um pouquinho menor, como ela tem custos muito menores, ela vai ter uma margem de lucro, olha, né, também igual. Lembra que eu falei para você? Às vezes as empresas de gestão de custo, elas têm o preço até, as margens, até uma lucratividade igual a empresas que têm um preço maior. Vocês olharem aqui, ele vai mostrar que olha, a diferença entre o preço e o custo da empresa que busca a diferenciação, ela é basicamente a mesma aqui da empresa que busca um preço menor, mas custos muito menores. E aqui nós vamos ver os concorrentes trabalhando numa faixa. É interessante que, às vezes, os concorrentes que não estão nem desenvolvendo a estratégia de diferenciação, nem a estratégia de mais baixo custo, às vezes eles têm até lucros menores do que esses dois. Tá? Então, quais são os riscos da estratégia de diferenciação? É que a diferença de custos entre os concorrentes com produtos de baixo custo e as empresas com produtos diferenciados pode ser muito grande para que o consumidor se mantenha fiel à marca. O que eu quero dizer para vocês é que, muitas vezes, naquele mercado, o consumidor ele não vê tanto motivo para pagar muito a mais por aquele produto. Às vezes o produto ele se afasta muito, o preço se afasta muito do que o consumidor está querendo pagar. Por quê? Porque os concorrentes podem oferecer produtos de tão boa qualidade que o consumidor não vê sentido em pagar um pouco mais caro. Foi assim, mais ou menos, que a Samsung se desenvolveu no mercado. A Samsung se transformou na marca de maior volume de vendas, aí até mais do que a Apple. Por quê? Porque muita gente hoje, você pergunta, poxa, por que você não compra um iPhone? Ah, poxa, o iPhone é muito mais caro, mas o Samsung aqui é muito bom. Não vejo motivo para precisar de um iPhone, porque hoje em dia o Samsung tem, em termos de qualidade, em termos de produto, claro, né, os telefones, os smartphones mais caros da Samsung, né, não todos. Eles me entregam uma performance, né, uma qualidade, um produto ali de funcionalidades muito bom, que eu não vejo sentido de pagar muito mais caro para um iPhone. Aí, existe também outros aspectos. Às vezes, dependendo do mercado, o poder aquisitivo daquele mercado não é tão grande assim. Então, os clientes eles acabam desenvolvendo uma sensibilidade maior a preço. Nós estamos vendo agora o caso de uma crise financeira, a questão da pandemia, né? Muita gente ficando desempregada, muita gente preocupada com a crise. Isso faz com que as pessoas sejam um pouco menos suscetíveis a comprar produtos mais caros. Então, elas às vezes freiam, por exemplo, a aquisição de produtos de luxo. Por exemplo, se você, de repente, pensava em comprar um carro 2.0, de repente você diz, poxa, vem uma crise aí, por que eu preciso de um carro 2.0? Por que eu preciso de um Corolla? Eu vou comprar um Onix sedã 1.0, turbo, me atende muito bem, já estou num bom carro, tudo bem, eu queria um Corolla, mas o Corolla já está beirando em mais de 120 mil, enquanto um Onix, eu consigo comprar um Onix por 80 mil, que me entrega muita coisa boa. Então, claro, isso derivado de um momento de fragilidade econômica. Então, você vai ver nos países desenvolvidos, nos países ricos, muito mais marcas focando ali a questão da diferenciação. Eu lembro quando eu estive em Genebra, e ali perto do Lago de Genebra tem uma rua, que você sobe com a Rua do Comércio, e eu adoro relógio, fui olhar ali as vitrines de existem várias joalherias bem conhecidas, e inclusive relojoarias, ali, Rolex e outras grandes marcas, são várias vitrines que você vai ver ali, e quando eu olhava as vitrines, os relógios mais baratos eram $5 mil, $7 mil. Eu olhei assim, pô, caramba,
Não tem relógio de pobre aqui. Então, claro, mas os suíços são ricos. Então, obviamente, eles são muito mais consumidores de produtos diferenciados. Então, claro que nos países desenvolvidos, nos países ricos, você vai ver que há muito mais empresas, em termos de volume de vendas, as empresas que trabalham com produtos diferenciados, elas vão, obviamente, ter um volume de vendas maiores. Nos países em subdesenvolvimento, você vai ver uma presença muito menor em termos de volume de venda de marcas de diferenciação. Você vai encontrar, no caso do Brasil, muito mais nas grandes capitais, onde você vai ter, obviamente, no caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde você vai ter ali uma elite econômica muito maior do que, por exemplo, em Belém do Pará, né, ou São Luís do Maranhão. Então, e aí também a questão da própria imitação. Se aquele produto diferenciado ali que você está desenvolvendo, ele passar por uma imitação, claro, dentro da legalidade, e o concorrente imitar e oferecer muito mais baixo, aí sim o consumidor pode ir para a imitação. Não estou falando de falsificação, não estou falando de produto falsificado, estou falando de empresas que copiam as marcas que têm diferenciação, oferecendo um valor menor. Ok? Vamos lá. Então, nós temos aí, para concluir essa apresentação, a última estratégia é a estratégia de enfoque. A estratégia de enfoque, ela é justamente uma empresa que ela busca um público específico, que pode ser um cliente que tem uma necessidade específica, alguma preferência específica, ou que tenha também, por força das circunstâncias, uma necessidade própria. Então, essa estratégia ela se concentra não no mercado como um todo, mas sobre um segmento único, um segmento menor, ou um nicho de mercado, como a gente diz. Por quê? Porque é justamente aquele conjunto de consumidores que tem características muito específicas que aquela empresa ali vai buscar atender, porque as empresas que trabalham no mercado geral, elas não se preocupam tanto com esse mercado, elas não oferecem um produto tão bem aderente àquelas necessidades daquele consumidor. Né? Então, vamos aqui para alguns exemplos. Por exemplo, a Spartu. A Spartu é uma empresa de comércio eletrônico, é a Amazon dos calçados, né? É a Magazine Luiza do calçados, né? Em termos de e-commerce. Então, ela se especializou em calçados pela internet. É o maior site de venda de calçados da internet da França. A FedEx, ela se especializou numa entrega rápida. Ela é conhecida como a empresa mais eficiente de entrega do mundo, em termos de entregar em menor tempo possível e entregar também o produto, entregar mesmo, não perder, não extraviar e essas coisas. Inclusive, naquele filme, O Náufrago, o Tom Hanks, que faz o personagem principal, ele era funcionário da FedEx. Então, ali foi uma propaganda enorme da FedEx, porque quando ele finalmente vai para casa, uma das primeiras coisas que ele faz é entregar aquele pacote que ficou com ele todo o tempo naquela ilha, ele era funcionário, para dizer assim, a FedEx entrega o seu produto de qualquer jeito, ela não vai extraviar, ela vai fazer o possível. E também vai entregar o menor tempo possível. Então, ela se focou numa empresa de logística altamente eficiente. O Grameen Bank é um banco criado para oferecer crédito para pessoas de baixa renda, né? Pequenos empresários e pessoas de baixa renda, né? É o que a gente chama de crédito popular. Então, isso aí se transformou esse banco num banco bem segmentado, especialista nas pessoas que têm dificuldade de conseguir empréstimo, de conseguir financiamento para os seus negócios, mas ele é um tipo de crédito social. O Troller, ele era um produto também diferenciado, é um carro, o Troller é uma marca hoje que é da Ford, mas que foi uma empresa brasileira criada por um cearense, e ela se especializou naquele carro para trilha, aquele carro, né? Ele foi criado inicialmente para o pessoal que andava ali nas dunas, ali no Ceará, então foi um carro ali bem focado.
naquele tipo de necessidade daquela pessoa que gosta desse tipo de trilha, gosta de carro para qualquer terreno. E aqui, essa empresa aqui, a Leite Materno, gente, isso aqui eu tenho uma alegria enorme de ver essa empresa aqui, é uma empresa especializada em aleitamento materno. Tudo que você pensar para aleitamento materno, de máquinas sugadoras, mamadeiras, pipos, tudo para aleitamento materno tem. Essa empresa foi criada por uma ex-aluna minha, a Elo, e ela hoje pode-se dizer que é uma empresa muito bem segmentada, de maneira que a própria, eu mesmo conversando com a Elo sobre a empresa dela, ela disse, professor, muita gente já tentou me imitar, mas eu fiquei tão boa nisso, me tornei tão especialista, inclusive como referência entre as enfermeiras, entre os médicos, a maternidade, que as pessoas não encontram espaço. Então, isso é uma característica da estratégia de enfoque, porque ela se torna, a empresa, ela se torna, conhece tão bem aquele segmento, atende tão bem aquele segmento com características de produto, que é difícil, às vezes, a entrada de uma outra empresa, alguém imitar. Até porque esse tipo de estratégia de enfoque, ela necessita de um conhecimento muito aprofundado daquele mercado, da necessidade de mercado, e entregar esse produto, esse serviço, de uma forma a atender aquela necessidade. Então, uma especialização de enfoque, ela pode ser especializada, por exemplo, em usuário final. Que tipo de cliente? Né? O tipo de cliente ali, eu vou atender, por exemplo, crianças com um determinado tipo de doença. Né? Por exemplo, pode ser o caso, um determinado tipo de necessidade. Por exemplo, as empresas de produtos ortopédicos, é uma estratégia de enfoque. São empresas especializadas em pessoas que têm um problema, né? Às vezes de locomoção, às vezes um problema de uma doença, né? Uma lesão, etc., os cadeirantes. Então, elas se tornaram especialistas em um tipo de usuário, que as pessoas que têm necessidades especiais. Necessidade especial não quer dizer pessoas que sejam deficientes, mas eu mesmo uso hoje em dia para digitar aquelas luvas, né? Em função de uma lesão por esforço repetitivo. Então, tem uma necessidade própria. Porte de cliente. Então, algumas empresas elas podem se especializar em pequenos clientes ou especializar, de repente, em grandes empresas. Então, o tamanho do cliente também pode ser de acordo com o tipo de produto ou serviço. É o caso que nós vimos do Game Bank também, do Game Bank, por exemplo. É um tipo de usuário final, mas também é um porte de cliente, porque são pessoas pobres, empreendedores pequenos, né? Pequenos empreendedores, micro e pequenos empreendedores. Entre clientes específicos, região geográfica também, né? Algumas empresas, elas são empresas que basicamente só atuam no interior do estado, justamente porque elas buscam ali o cliente do interior e fugir da concorrência nos grandes centros. Né? A Walmart começou assim, de certa forma. Produto, linha de produto, ou seja, eu ofereço um tipo especificamente de produto, é o caso da Troller também. Ela é uma empresa que fabricava um único tipo de produto, que era o Troller, é um único tipo de produto, mas um carro que só praticamente em árvore, que é usado para andar em dunas, em trilhas, então ela pode se... Ou você desenvolver uma linha de produtos, que é o caso da Leite Materno, que ao mesmo tempo que se especializou no usuário final, que são as crianças, né, os amamentados, e também num tipo de produtos, que são produtos para aleitamento. Né? Então, às vezes essas empresas buscam, então, um tipo de produto, atributo de produtos. Muitas empresas também trabalham no nível da customização, são produtos feitos por encomendas, né? E preço e qualidade alto ou baixo. E também serviço. Um tipo de serviço especializado ou um tipo de canal de distribuição especializado. Tem uma empresa que eu não coloquei aqui, que me veio agora na cabeça também, que é uma empresa que é de estratégia de enfoque, que é a MM3 Motos. A MM3 Motos é uma empresa que fabrica sistema de transmissão em correia dentada para moto. É a única no Brasil que faz isso. Eu desconheço uma outra empresa. Se você tem uma empresa, uma moto que tem transmissão por corrente, ela pode lhe fornecer e você trocar a transmissão por corrente e colocar uma transmissão por correia dentada.
Geralmente, quem faz isso são motociclistas com motos de maior porte. E por que eles fazem isso? Que tem um maior poder aquisitivo, né, porque é uma transmissão um pouco mais cara, mas eu já vi gente que tem moto 250 cilindradas também trocar. E por que essas pessoas buscam isso? Porque o sistema de correia é uma transmissão que dá muito menos trabalho e tem uma vida útil muito maior. Então, aquele negócio de ficar lubrificando, ficar ajustando, não precisa. E transmissão por correia, ela além de sujar muito a moto, por causa do óleo que você bota na lubrificação, suja tudo, fica aquela melecada, você precisa ficar todo o tempo lavando, lubrificando. Então, a transmissão por correia, ela tem uma vida útil de pelo menos aí uns 3 vezes mais do que o sistema de corrente, dá muito menos manutenção e também não suja a moto como um sistema de corrente. Então, o que essa empresa viu? A empresa viu que muitos consumidores de motos de grande porte que têm um bom poder aquisitivo gostariam de trocar o sistema de corrente para o sistema de correia. E, hoje em dia, essa empresa ela é extremamente conhecida no meio motociclístico. Ganhou hoje uma notoriedade, uma imagem, e vende para o Brasil inteiro, e é a única no Brasil. Então, isso é um exemplo muito legal de estratégia de foco de nicho. Quais são as capacidades necessárias para isso? Primeiro, uma empresa que vai buscar o enfoque, ela precisa ter um conhecimento em profundidade do cliente e do segmento. Eu falei agora da MM3 Moto, é uma empresa que ela conhece muito bem, ela tem um conhecimento muito grande das motos, e ela desenvolve, ela fabrica o sistema de transmissão para cada moto. Você pediu que tem moto X, Y, ela vai te fabricar especificamente para a tua moto, com as características dela. Então, ela conhece muito bem, ela desenvolveu um produto totalmente customizado para um determinado modelo de motocicleta de qualquer fabricante. Ela precisa representar os valores e a imagem daquele segmento ou daquele cliente. Ela precisa ter um produto ou serviço bem adaptados à necessidade daquele cliente, né? Muito mais do que aquele produto vendido para todo mundo. E quais são as condições para isso? Primeiro, para você trabalhar rentavelmente, o nicho, aquele segmento de cliente não pode ser muito pequeno. Por quê? Porque senão você não vai ter volume de venda, o volume de venda necessário para manter o teu negócio, para que ele tenha um faturamento suficiente para que o negócio seja atrativo, que vale a pena você explorá-lo. Então, não adianta você buscar um segmento, uma característica muito pequena, que tem muito pouca gente, e desenvolver um produto para aquilo, porque o volume de vendas não vai ser o suficiente para viabilizar economicamente o negócio. Os ativos também, que permitem responder àquela necessidade do público-alvo, daquele público-alvo, devem ser específicos, máquinas especializadas, redistribuição e etc. Então, o caso da MM3 Moto, por exemplo, ela tem todo um maquinário próprio para desenvolver as polias, né, do sistema de transmissão, e ela também tem acesso a correias de vários tipos que ela compra dos Estados Unidos, de vários tamanhos para todo tipo de motocicleta. Mas ela desenvolveu ali um maquinário, ela tem um maquinário especializado para a fabricação de polias, que é uma coisa também que não é fácil de você encontrar, até por causa dos materiais empregados. No caso por exemplo, da leite materno, também é outro caso, ela tem equipamentos, ela trabalha com aparelhos, com produtos extremamente adaptados, ela tem até mamadeira para crianças que têm problema na boca, né? Várias ou outros tipos de doenças, então ela tem ali o produto adequado para aquele tipo de criança, para aquele tipo de situação. Muito bem. Agora, qual é o risco? Bom, os custos de visar um segmento ou cliente específico se tornam pesados, o que muitas vezes anula as vantagens. Ou seja, você pode atender um cliente específico, um mercado específico, mas o teu custo não pode ser tão grande que o teu preço vai ser impagável para aquele cliente, certo? Vai ficar muito caro para ele. Então, vamos pegar aqui o caso da MM3 Motos, por exemplo, ela fabrica correia, ela troca uma corrente de transmissão tradicional, que vocês conhecem nas motos, por um sistema de correia. É mais caro? É mais caro. Vamos dizer que uma correia, um sistema de correia para uma moto 500 cilindradas, um kit de transmissão de corrente seja R$500.
Para essa mesma moto, ela vai cobrar R$ 1.700, por aí. Vamos dar um exemplo. Poxa, professor, mas é mais de 3 vezes. Sim, mas enquanto o sistema de corrente vai durar 25 mil quilômetros, a transmissão dela vai durar 100 mil quilômetros, 4, 5 vezes. Então, quando você para pensar no custo por quilômetro rodado, poxa, vale a pena. E ela divide em 10, 12 vezes isso. Então, você vai dizer, poxa, vale a pena o investimento. Então, agora imagine que, de repente, a transmissão dessa mesma moto fosse R$ 500 e a transmissão por correia fosse R$ 5.000, 10 vezes. Então, é claro que ninguém ia trocar. Se você tivesse um custo tão alto para fazer aquele sistema de transmissão similar, né, substituto, que o consumidor não estivesse disposto a pagar, por mais que o produto tivesse um diferencial, por mais que tivesse um desempenho melhor, resolvesse uma série de problemas, uma série de incômodos que tem o kit de transmissão por corrente, o consumidor não estaria disposto a pagar, você não teria preço. Né? Então, você tem que pensar também, a empresa ela precisa ter um custo para atendimento ao cliente que não vai ser menor do que os produtos, serviços similares do público do segmento maior, mas não pode ser também tão alto que o concorrente daquele segmento, aquele público-alvo, não esteja disposto a pagar. Outro aspecto também é que muitas vezes o segmento se transforma num mercado tão grande, porque às vezes o segmento nicho, que era uma necessidade muito específica ali, e muitas vezes ele vai se ampliando, mais e mais consumidores vão buscando aquilo ali. E ele vai crescendo tanto que ele começa a ser atrativo. É o caso, por exemplo, do caso da Troller, por exemplo. O Troller, na época que ele foi lançado no Brasil, não existia um produto, carros desse segmento, sendo ofertado no mercado. O mais próximo chegava era o EcoSport. Só que acontece que essa moda do SUV, né, do SUV, foi uma coisa que cresceu tanto que praticamente em várias empresas, em várias fabricantes, até não estão vendendo mais a famosa perua, né, State Wagon. A State Wagon, a perua, que eram carros que vendiam muito, principalmente para famílias, elas desapareceram no mercado. Por que desapareceram? Porque o público que comprava perua, State Wagon, eles foram justamente para o SUV. Então, o que aconteceu? Aquele mercado de Troller começou, o mercado de SUV começou a se expandir tanto, que ele começou a se tornar um mercado muito maior e mais atrativo. Isso acabou fazendo com que as empresas maiores começassem a entrar nesse mercado. E aí competir com você. Então, isso pode ser um problema também. Quando o segmento cresce muito, aquele mercado cresce muito, ele pode se tornar tão grande que isso atrai concorrente. É o caso, por exemplo, de farmácias de manipulação. As farmácias de manipulação eram uma estratégia de enfoque, de nicho. Só que isso virou uma coisa que tanta gente passa a utilizar, os médicos começaram a utilizar muitas farmácias de manipulação, que eram coisas muito específicas, que hoje em dia nós temos várias redes, inclusive agora aqui em Paragominas, onde eu moro, está entrando uma terceira rede. Nós tínhamos 2 farmácias de manipulação, está entrando uma terceira. Então, hoje você tem laboratórios, inclusive, nacionais, franquias, inclusive. Então, o segmento cresceu tanto que isso acabou atraindo concorrentes. Já falei sobre a Troller, bom, já falei do exemplo da Troller, e muitas vezes também esse segmento ele vai crescendo, e é basicamente isso, gente. Agora, por que o Michael Porter ele insistiu nessa questão da necessidade das empresas escolher uma dessas 3 estratégias? Claro que essas são as estratégias genéricas do Porter, existem outras formas de posicionamento, existem outras alternativas, mas uma coisa que o Porter, né, dizia muito fortemente, que você não pode entrar numa incerteza estratégica, ou seja, não saber exatamente qual é o teu posicionamento, qual estratégia você vai seguir. Quando você entra numa incerteza estratégica, você fica parecendo pato, né? O pato é aquele animal que não nada direito, não anda direito e não voa direito. Então ele acaba não fazendo nada bem. É importante que você defina muito bem o teu posicionamento estratégico, qual a estratégia, por quê? Porque isso vai definir também
tudo aquilo que você vai fazer na empresa, todas as tuas competências, toda a tua estrutura, toda a tua configuração de empresa vai seguir a tua estratégia. Então, aqui eu uso o exemplo aqui do caso do corredor, né? O corredor de longa distância, ele não pode ser pesado, ele não pode ter muita musculatura, ele precisa ter resistência. Então, o organismo dele, o porte físico dele, acompanha a estratégia dele, que é o quê? Olha, eu quero ser um maratonista, eu quero ganhar a maratona. Então, qual é a minha estratégia? Eu preciso de resistência física, baixo peso, né, e um porte também diminuto para que eu possa correr muitos e muitos quilômetros, fazer corrida de longa distância. Já um corredor de curta distância, que nós estamos vendo aqui, né, na foto, já é diferente. Ele precisa correr rapidamente num espaço de tempo muito menor, em poucos metros. Então, o que ele precisa ter? Ele precisa ter arrancada, né? Ele precisa ter força, né? Explosão muscular. Então, a alimentação dele vai ser diferente. O porte físico vai ser diferente. Ele vai ser musculoso. Ele vai precisar ter aquelas coxas, né, muito musculosas, de muita capacidade de arranque, né? Por quê? Porque ele não precisa ter tanta resistência, porque ele vai correr muito pouco, um espaço muito curto, mas naquele espaço muito curto ele tem que sair rápido, tem que chegar rápido. Então, essas estratégias que a empresa determina, tudo que você fizer na empresa, a tua estratégia de recursos humanos, a tua estratégia tecnológica, a tua estratégia de mercado, a tua comunicação, a tua localização, o porte da tua empresa, tudo vai acompanhar a tua estratégia. Por isso que quando você entra na incerteza estratégica e que você não sabe exatamente o que você vai ser para o mercado, se você vai atrás do custo, não, você vai atrás da qualidade, não, eu vou buscar atender um nicho. Se você ser muito confuso e o próprio mercado não compreender muito bem qual é a tua proposta de valor, dificilmente você vai se tornar líder, dificilmente você vai conseguir absorver o valor que você está se propondo para o mercado, né? E transformar isso em rentabilidade e lucratividade. Então, por isso que você tem que escolher bem a tua estratégia e não pode ter uma incerteza estratégica para que você não vire um pato, né? Não anda bem, não nada bem, não voa bem. Gente, é isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.